Olá galera, vou tentar fazer um estudo aqui sobre o Apocalipse e sobre a condenação final. Por que eu estou fazendo esse estudo? Porque muitas pessoas já não estão mais acreditando na existência do inferno, da condenação de Deus, tá? Que Deus vai ser tão bom que não vai condenar o homem e tal. Vamos ver o que a Bíblia diz, tá? Lá em 2 Pedro 2, do 4 ao 19, o apóstolo Pedro diz assim, que foi discípulo de Jesus, né? Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismos escuros até o dia do juízo. Então, Pedro está mostrando que Deus já condenou seres, né? Então, quando Pedro diz isso, ele está dizendo para a humanidade não pecar, porque usou essa comparação, porque Deus não poupou os anjos que pecaram. Então você que acha que Deus é bonzinho demais a ponto de não condenar a humanidade, o apóstolo Pedro está fazendo uma comparação para que você observe que Deus já fez isso, tá? E ele não se negará a fazer novamente. Então Deus não poupou os anjos, e nem o mundo antigo, na época lá do dilúvio, e nem Sodoma, que foi posto, Sodoma e Gomorra, como exemplo daqueles que venham, de todos os que venham a viver impiedosamente. Tá? Então, notemos que os anjos caídos, né, quando eles estão fora, eles não encontram repouso, né? Isso é citado na Bíblia, eles não encontram repouso. Agora vamos entender isso aqui. O inferno aqui que Pedro fala, do grego tártaro, tá? Era considerado pelos antigos gregos como morada dos ímpios, os mortos onde eles sofriam punições, pessoas ruins que morreram e onde sofriam punições. Os judeus chamam de Geena, tá? Só para vocês terem ideia do que Pedro está falando aqui. Lá em Apocalipse 20, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, ali fala dos 1000 anos que Satanás está sendo aprisionado. Mas olha a observação, que um anjo ele tinha a chave do abismo, tá? Ele já tinha essa chave. Então diz o texto que ele tinha essa chave. Então o abismo existe. Ele não vai existir, ele existe, tá? Em relação a essa prisão que Pedro fala dos anjos, né? Diz que no versículo 3 de Apocalipse 20, diz assim, que ele lançou Satanás no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Tá? Então, o abismo já existia, simplesmente o anjo tinha a chave, segurou Satanás, colocou ele lá dentro, fechou e pôs um selo. Tá? Então você percebe que o que Pedro está dizendo, já existe referência de que realmente o abismo é um lugar onde já existe coisas desse tipo, só para vocês entenderem. O texto vai seguindo, mostrando que algumas pessoas foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Esses não adoraram a besta, nem receberam duas coisas aqui. A sua imagem, está no versículo 4, tá? De Apocalipse 19, de Apocalipse 20. Eles não receberam a sua imagem e nem receberam a marca na fronte e na mão. Isso aqui é um detalhe. Está dizendo que essas pessoas, por conta do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, elas não adoraram a besta. E elas também não receberam a sua imagem. Tá? Que imagem é essa nós não sabemos. E também não receberam a marca na fronte e na mão. E esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, eles reviveram, né? Que já foram decapitados e eles vão voltar para viver o milênio.
Diz o versículo 5: os restantes dos mortos não reviverão até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, esses do testemunho, que foram decapitados, que não aceitaram a marca da besta, eles vão ressuscitar para reinar com Cristo no milênio. Já os demais só vão ressuscitar depois do milênio. Tá? Bem-aventurado, versículo 6, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Como é que algumas pessoas dizem que Jesus, que é o Cristo, é o próprio Deus Pai, se no Apocalipse já está dizendo aqui, sobre ele a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Então, tipo assim, não tem lógica você falar que Jesus é o próprio Pai. Porque aqui Cristo é o próprio Messias, o próprio Jesus. É o Filho de Deus, citado no Salmo 110. Né? Então você percebe aqui que essa é a primeira ressurreição. Então esses mortos, o restante dos mortos, sem ser os decapitados, também ressuscitam nessa primeira ressurreição. Tá? E são bem-aventurados, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele os 1000 anos. Não, minto. Os 1000 anos só vão reinar quem que foram os decapitados, tá? Os demais, os restantes dos mortos, não reviverão até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Em Apocalipse 19, versículo 15 em diante, mostra o que? Primeiro, vamos voltar um pouquinho aqui. O versículo 11 ao 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Tá? 13. Vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verbo vem de Logos, né? Que é a voz ativa ou os ditos de Deus. Né? No princípio era o Verbo e o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse verbo é Jesus, aqui vocês vão ver. No versículo 10 do Apocalipse 19, diz uma palavra aqui, né? Quando João ia se prostrar aos pés do anjo, né? Eu até botei errado aqui. O anjo disse: não faça isso, sou conservo de teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, né? No grego theos, adora a Deus. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Aqui lessus, né? Em grego, Jesus, Jeová, que é Jeová é a salvação, o significado do nome de Jesus. Adora a Deus, theos. Aqui também separa Jesus sendo lessus e Deus como theos. Então você vê os dois aqui. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá? Isso aqui eu não entendi muito bem, não. Versículo 16, versículo 14 de Apocalipse 16. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos. Ou seja, Jesus está em cavalos brancos. Tá? Ele é o Verbo de Deus. Então é Jesus, é o cavaleiro do cavalo branco. E havia um exército montado em cavalos brancos também, com vestiduras de linho finíssimo, né? Brancos também e puros. No versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Tá? E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Olha só, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa, são em 2 lugares, tá? No manto e na coxa, um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Jesus aqui, tá? Aí, diz assim no 19, 17, Apocalipse. Um anjo chamou, né? Diz que um anjo chamou as aves do céu para uma grande ceia de Deus. Tá? Versículo 18, que era para comer
carne de reis, comandantes, poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, escravos, tanto pequenos como grandes. Versículo 19. Vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Ou seja, a besta e os reis da terra, que estavam junto com seus exércitos, eles se congregaram para pelejar contra Jesus, né, e aqueles cavaleiros brancos que estavam com ele. Tá? 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, né, diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Ou seja, houve uma sedução desse falso profeta que estava fazendo sinais, né, diante da besta, ou seja, a besta estava concedendo a ele poderes e ele seduziu aqueles que receberam a marca da besta e também que eram os adoradores da sua imagem. Então eles receberam a marca da besta e adoravam a imagem, a sua imagem, tá? Mais um detalhe em Apocalipse 19 e 20. Os dois foram lançados vivos, dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Fogos aqui é pur e enxofre teion, tá? Os dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montando no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Jesus ali, tá? 20. Aqui ainda, os 1000 anos, Satanás foi aprisionado, ali o anjo tinha a chave do abismo e tal. Então você percebe aqui que a coisa está bem difícil aqui, de achar que não vai haver juízo, tá? Porque essa galerinha toda aqui que se juntou está recebendo juízo. Aí lá no final do Apocalipse diz, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Diz que o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, mas lá está Satanás e seus anjos e todos os que não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. O lago de fogo é um lugar que o inferno, ou seja, o lugar de condenação que não era o lugar final das pessoas que fizeram mal, esse lugar foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então toda a teologia feita sobre isso aqui, que quando Jesus falou a comparação de fogo, o lugar onde o verme não morre, né? Jesus está falando de coisa séria, porque os antigos acreditavam numa condenação, tá? E o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para João, as coisas que vi, ouvi, as que hão de vir, porque em Apocalipse tem coisas que já aconteceram, que vão acontecer e que estavam acontecendo, tá? As que eu vi, ouvi, as que hão de vir. Então é uma mistura. Você vai ver a batalha de Satanás e seus anjos contra Miguel e seus anjos. Vai dizer que Satanás é o dragão, a antiga serpente. Tudo isso na linguagem grega tem uma representatividade real, tá, dos fatos. Porque aquilo é uma visão que João está tendo na ilha de Patmos. Agora, tem gente que vai falar que o cara é doido, né? Porque olha só, cara, Deus nos mostra o Gênesis, a criação do homem. Nos mostra toda a história da humanidade ali, né? De todos os reis e tal. Depois mostra a vinda do filho. Aí depois acaba? Não vai ter finalzinho, não? Imagina um filme só pela metade. Isso é um filme, né? E nesse filme, Jesus, o Jesus homem que veio, né? Que já existia antes de vir ao mundo, né? Ele veio como homem, ele é entronizado como homem. Ele recebe um nome acima de todo nome como homem. O nome Jesus está acima de todo o nome. Ou seja, ele como homem, ele é exaltado e ele se torna sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele diz, ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, ele foi colocado numa condição de autoridade que é citado no Salmo 110. Deus disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés.
Paulo diz que Deus ditou todas as coisas aos pés de Jesus. Quando diz todas as coisas, se exclui o próprio Pai que a tudo sujeitou. Então, você vê que a condição de Jesus é estar ao lado de Deus, entronizado junto com Deus. O João disse que todos tinham que honrar o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai, que o estabeleceu assim, que o enviou. Então, ele foi entronizado, o nome dele se torna, para que no nome de Jesus se toque todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, o nome Jesus, que é o nome que se expulsa demônio, né? Que é o nome que está acima de todo nome, que os anjos o adoram. O Jesus, que já era filho de Deus, ele vem como homem ele recebe essa honra no nome de Jesus agora, né? Do nosso Jesus. Ele recebe um nome. A gente não sabe qual era o nome de Jesus antes de vir ao mundo. Ele recebe um nome, tá? Até acho que o fato do Espírito Santo estar conosco aqui na Terra, talvez seja porque Jesus agora glorificado tem o poder que ele não... E nem se ele entrar em contato com a gente em poder, a gente morre, né? Ele está com poder, né? Ele já tinha o poder de Deus, mas ele como homem morre, ressuscita, sobe aos céus, é glorificado e tal. Lá no céu tem as marcas da crucificação. Todo esse mistério aí é meio complicado de se entender, mas a gente sabe que ele deixou o Espírito Santo, outro Consolador, né, para estar para sempre conosco, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, não conhece, não pode conhecer. O Espírito da verdade, o mundo não conhece essa verdade. Então ele deixou outro Consolador para estar sempre conosco. E esse Consolador, ele disse, ele me glorificará porque receberá do que é meu. Ou seja, é um contato de Jesus conosco. Tá? Então ele deixou aqui, ele foi entronizado até que os seus inimigos sejam postos e estados aos seus pés, até porque ele já concluiu o que tinha que ser feito. Agora vai esperar a conclusão do final de todas as coisas, quando ele vai vir para terminar cumprimentos de outras profecias, inclusive as do Apocalipse, porque aqui João está revelando são outras profecias, são profetas contemporâneos. A gente tinha os profetas do Antigo Testamento, Jesus estabelece João, né, discípulo amado, como sendo o profeta que dará continuidade ao seu testemunho no final. Agora, muita gente não crê, né? O judaísmo não crê e o negou. E as profecias diziam, né, que iria negar. O que muita gente não se dá conta é que, por exemplo, no Salmo 22, você tem uma questão muito interessante ali. Porque quando Jesus clama na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22. No mesmo Salmo 22, imagina, você está citando um salmo lá na crucificação, e os fariseus ali conheciam esse salmo, tá? E você está citando um salmo que foi escrito mais de 1000 anos antes, por Davi, né? E ali naquele mesmo salmo que Jesus está citando, está acontecendo diante daqueles caras que sabiam, né? Olha lá, ele está clamando por Eli, eles não se deram conta. Quando Jesus cita exatamente os dizeres do Salmo 22, tem coisas acontecendo, como se o Salmo 22 fosse exatamente a profecia, a vida de Jesus acontecendo naquele momento real. Porque lá está escrito, transpassaram minhas mãos e meus pés. Também está escrito, repartiram entre si as minhas vestes, sobre minha túnica lançaram sorte. Como que aquele povo não se deu conta de que Jesus estava testificando para eles que ele seria o cara do Salmo 22? Quando Jesus começa a clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Existe também no Salmo 22 que estavam debochando dele, tá? Desce daí, você salvou-se a si mesmo. Também tem uma parte que diz que debocharam dele, né? Diz que a alma dele se derramou em água, em sangue, né? Quando ele foi ferido lá, saiu água, né? Então, saiu água e sangue. Então, quando Jesus começou a clamar isso, Deus meu, por que me desamparaste? Não sei se foi uma espécie de deboche ou se os caras realmente... Porque ali haviam pessoas que não entendiam e pessoas que entendiam. Os fariseus debochando dele. Tem outras profecias dizendo sobre isso. Salva-te a ti mesmo. Você não é o filho de Deus, salva-te mesmo. Tinha profecias acerca do que eles estavam falando para Jesus. Quando Jesus começa a clamar, até o fato dele dizer que está com sede, né?
também estava profetizado que deram o fel, né, a ele. Então, quando ele começou a falar, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se alonga de mim e tal. Poxa, eles sabiam que se tratava do Salmo 22. E eles sabiam essas coisas de cor. Se eles refletissem sobre o que estava acontecendo na vista deles. Opa, o que está acontecendo aqui? Os soldados estão lançando sorte sobre a túnica. Que a túnica era toda costurada, não dava para rasgar e dividir entre eles. As vestes eles conseguiram dividir entre eles. Mas a túnica não dava para dividir entre os soldados. Era coisa fina, coisa boa. Então o que eles faziam? Isso é vender para ganhar dinheiro, né? Ou para levar para algum parente. Eles, ao invés de rasgar ela que não dava para rasgar, que era toda tecida, eles já lançaram sorte. Eles apostaram para ver quem ganhava a túnica de Jesus. E isso estava profetizado no Salmo 22, no mesmo salmo que Jesus está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E no mesmo salmo que está dizendo que transpassaram as mãos e os pés dele. Isso não é coincidência, isso é a realidade. O Salmo está realmente mostrando o que estava acontecendo e os fariseus nem se deram conta. Jesus, certa vez na sinagoga, disse que muitos de vocês aí da sinagoga creem que eu sou o Messias, mas vocês não me confessam porque têm medo de perder a posição de vocês. Cara, imagina, os caras estavam vendo o Messias, eles sabiam. Só que o custo que era para confessar ele como Messias, ou seja, Jesus fez muita coisa diante deles, muitas maravilhas. Como é que eles sabiam? Jesus falou, Jesus conhecia o coração. Vocês sabem que eu sou o Messias, mas vocês não querem perder os privilégios de vocês. Tem esse texto, depois eu vou procurar na Bíblia, mas tem esse texto. E ali, o custo de seguir Jesus seria muito grande, porque eles seriam perseguidos, a família deles perseguidos, seriam expulsos da sinagoga, da comunidade judaica. Então não, eles preferiram o quê? Não arriscar nada, mesmo sabendo que Jesus era o Messias. E nem sequer, aqueles cujo Jesus falou isso, nem sequer defenderam Jesus de nenhuma forma. Porque lá tinha fariseus, pessoas debochando dele na crucificação. Quando a gente lê Isaías 9, 6, diz que nasceu um menino ali, ó, um menino nos nasceu. Um filho nos deu. O governo está sobre ele. Governo, Mishá, domínio, né? Está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, né? Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa descrição, príncipe, tu já percebe que não pode ser do Criador. Então, nasceu um menino, Miqueias 5,2 diz que nasceria em Belém, né? Belém Efrata, né? Um sinal seria a mulher ali possivelmente virgem, porque virgindade era comum, as mulheres casavam com 12 anos, mas só que ela daria luz e possivelmente virgem, tá? O texto ali não diz em nenhum momento que há a possibilidade dela não ser virgem, tá? Então seria um sinal, um mistério de Deus, tá? Então ele nasce, no Salmo 110 ele Deus disse Yahvé ao meu Adoni, e no hebraico disse o Senhor ao meu Senhor. Jesus usa esse salmo, já falei isso em outros vídeos. Jesus fala que Davi, ele pergunta aos fariseus, quem vocês pensam que o Messias, que o Cristo é filho? Os fariseus falam de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi lhe chamou de Senhor? Se ele é Senhor, como pode ser seu filho? Jesus citou Salmo 110. Disse Adonai, disse Yahvé, o tetragrama, ao meu Adoni. Disse o Senhor ao meu Senhor. Davi está dizendo que o Yahvé disse para o Senhor dele. Disse o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ao meu Senhor. É isso que Jesus está falando para Davi. É isso que Jesus está falando para os fariseus. Como é que Davi, pelo Espírito profético, o Espírito profético ali em Salmo 110, que ele escreveu o Salmo 110 e o 22, como é que Davi está chamando o Messias, o Cristo, de Senhor? Se ele é Senhor, como pode ser seu filho? Olha. Outra coisa. Aí, ali mesmo diz que Deus jurou que o Messias seria sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio especial, né? Depois ele se torna sumo sacerdote, lá no texto do Novo Testamento, diz que ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ali diz assim, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés.
Paulo diz que Deus sujeitou todas as coisas perto de Jesus, mas quando diz todas as coisas, isso exclui o Pai, que a tudo lhe sujeitou. Então ali você vê o Yahvé, o tetragrama, e você vê o Adoni, que é Jesus, o Cristo. No Antigo Testamento, mostrando ali dois senhores. No Antigo Testamento, na Bíblia dos judeus. Não tem para onde correr porque está em hebraico. Isso é um oráculo, ele está em hebraico, então você não tem como dizer que não é. Porque um Senhor é Yahvé e o outro é Adoni. Não pode ser o mesmo Senhor. Na nossa Bíblia, o primeiro Senhor com S maiúsculo, o segundo com S minúsculo. Disse o Senhor, meu Senhor. Então, a gente percebe que a profecia, né? O Messias nasceria em Belém Efratá, do Egito chamei o meu filho, né? Que foi quando Maria foi para o Egito e Jesus foi perseguido e tal. E é isso aí na época da matança de Herodes. Lá em Mateus 25:46 fala de castigo eterno, tá? Castigo eterno, kolassis no grego, que se tem ideia de castigo, correção ou penalidade, tá? Fala de castigo eterno a punição dos ímpios. Então Jesus como Rei da Glória, vamos lá, Mateus 25:31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Filipenses 2:5. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele tornou-se obediente aqui, tá? 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus Cristo é o Senhor, tá? Lá no Salmo 24, versículo 7 e 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Então aqui a gente conclui um pequeno pedaço de estudo só para vocês pensarem um pouco sobre tudo isso aí que foi dito.